Durante essa semana a gente teve o encerramento da 18ª rodada, né? Depois da nossa live a gente teve ainda uma partida entre Avaí e Botafogo na Série B. Esse jogo aí na terça-feira, né? Fizemos a nossa live na terça e aí esse jogo aconteceu depois da nossa live, né? Então, Avaí e Botafogo se enfrentaram. O Avaí aqui no meio de tabela chegou a ocupar uma vaguinha lá no G4, mas não conseguiu se manter lá em cima e já deu uma queda aí na tabela de classificação. Vem para o meio da tabela aqui a equipe do Avaí. E lá embaixo o Botafogo se mantém na zona do rebaixamento com esse resultado. Mas agora, falando aí da 19ª rodada, que já começa hoje, né? Então vamos de palpites, vamos colocar aí nossos jogos. Hoje, 7 da noite, para abrir a rodada, temos Brusque e América Mineiro. O América que é um time que quer voltar ao G4. O América, nessa última rodada, saiu do G4, vem aí com alguns tropeços, né? 4 empates consecutivos, então precisa se recuperar a equipe do América. E nesse jogo de hoje vai enfrentar o Brusque, que é um time de zona de rebaixamento. Então, mesmo jogando fora de casa, o América tem a responsabilidade de vencer o jogo. O Brusque, por jogar em casa, claro que vai tentar algum tipo de reação, mas eu não vejo tanta força assim no Brusque para fazer frente ao time do América. Então eu coloco o América como favorito nessa partida. Santos e Sport, jogaço, né? O Sport tem alguns desfalques, né? Pô, quem foi? Acho que tem o nosso colega, o Carlinhos, tá falando direto aí também, né? O nosso colega Carlinhos mandou aqui, inclusive, já ontem, né? Mensagem dele, né? Carlinhos, licença, mas falando um pouco aí sobre o que você mandou aí da equipe do Sport no grupo do Espaço da Bola. Meu amigo, parece que tudo conspira contra o Sport. Amanhã vamos jogar contra o Santos na Vila. Romarinho se lesionou de novo e para piorar, o novo reforço do Sport, o Wellington Silva ia ser regularizado hoje no BID, mas o BID da CBF tá fora do ar. Será que não deu tempo de ele ser regularizado? Vamos dar uma olhada aqui. Ih, lascou! Fora do ar mesmo. Sistema em manutenção, lascou-se. Então, não tem ainda o Wellington Silva disponível para a partida de hoje. Botafogo e Coritiba. Palpite, né? Eu acho que o Santos na Vila, ele é favorito, beleza? Torcendo, claro, pelo Sport, mas que tem que entender que o Santos na Vila é diferente, né, velho? Botafogo e Coritiba. O Coritiba é um time que tá aqui na parte de baixo, então acaba meio que sendo um duelo não direto, mas é quase direto, né? Porque o Botafogo, se ganhar, vem pra 22, cola aqui no Coritiba e dá uma apertada, né? O Coritiba ganhou o último jogo, mas não tá numa situação confortável ainda não, a equipe do Coritiba. O Amazonas jogando contra a equipe do Ituano, né? Todos esses jogos aí amanhã. O Botafogo e Coritiba e o Amazonas contra o Ituano, né? Hoje ainda o Santos e Sport, grande jogo. Mas a gente tem aqui Amazonas e Ituano, que o Ituano tá bastante distante da briga para sair da zona do rebaixamento e o Amazonas está aqui a 2 pontos do Z4. Então, dependendo dos resultados da rodada, pode até entrar no Z4 a equipe do Amazonas nessa rodada, né? E jogando em casa contra o Ituano, apesar de não confiar tanto na equipe do Amazonas, eu acho que tem mais time que o Ituano, né? Então, se for para apostar em um favorito, seria Amazonas nessa rodada. Ponte e Avaí. Pô, o Avaí vem despencando na tabela, mas a Ponte Preta também é time da parte de baixo, né? Olha aqui, é um duelo direto, né? Times com a pontuação bem parecida. Então, são times de mesma faixa da tabela aí. O Avaí fez uma boa gordurinha lá no começo do campeonato, mas já vem em queda. E a Ponte Preta acho que é um time que tem uma média de pontuação ali, né, razoável. Se aproxima da zona, se afasta da zona, essa gangorra aí, né? E o Avaí, pô, um time que há muito tempo já não ganha, né? Então, acho que nesse jogo aí a equipe da Ponte Preta até de certa forma pode ter um favoritismo contra o time do Avaí, pela má fase que o Avaí vem apresentando nos últimos jogos. Então talvez até Ponte Preta aqui seja a favorita nesse duelo. Novo Horizontino e Goiás. O Goiás, que também era uma equipe que figurou lá nos primeiros colocados, mas que vem aí também
descendo na tabela, e o Novo Horizontino, que ultimamente vem numa fase incrível, né? Novo Horizontino, junto com o Santos, tem a melhor fase nos últimos 5 jogos, melhor pontuação aí, 11 pontos em 5 jogos, né? Então, eu acho que Novo Horizontino nesse confronto agora é favorito contra a equipe do Goiás. Operário e CRB. O CRB é aquele time, dentro de casa joga bem e fora de casa joga mal. Então, joga contra um Operário, que é um adversário direto, de certa forma, tem a mesma faixa de pontuação. O CRB pode ultrapassar o Operário se ganhar, mas esse é o problema, né? Joga fora de casa. Então é um time que tem um desequilíbrio muito grande entre as campanhas como mandante e como visitante. Nesse duelo, cara, se eu fosse apostar em alguém, eu não apostaria em ninguém, botaria no empate aqui, até porque o Operário vem também uma queda de rendimento muito grande, né? Então, aqui eu acho que é um empate. Já na segunda-feira vamos ter Chapecoense e Mirassol. Jogo do Mirassol que entra no G4 finalmente, né? Aquele time do Mozart que a gente vem falando sempre que na hora de entrar no G4 dá uma tropeçada e se afasta e tal, mas entrou no G4. E agora joga contra um adversário da parte de baixo da tabela. Eu acho que mesmo jogando fora de casa, o Mirassol é favorito. Vila Nova e Paysandu, o Vila vem também numa queda de rendimento, aliás, quer dizer, queda de rendimento não, né? Vila Nova vem aí em 3 jogos que não consegue vencer, mas é um time que vem aí ainda numa situação muito boa no campeonato, né? Chegou a brigar pela liderança em certo momento. Então acho que o Vila Nova é favorito contra o Paysandu, mesmo tendo essa fase atual aí, 3 jogos ruins, né? Então o Vila acho que é favorito nesse jogo na segunda-feira. E apesar de termos a nossa live na terça, e aí a gente fala desse jogo Ceará e Guarani, eu acho que o Ceará já é favorito nesse duelo, já para poder trazer nossa opinião, para não ficar quebrado, né? Trazer nossos palpites aí de maneira completa já na live de hoje. Mas enfim, eu acho que o Ceará é favorito nesse duelo contra a equipe do Guarani. O Guarani que na última rodada ganhou, né? Vinha há muito tempo, né? Sem vencer, mas venceu a equipe do Brusque. E aí agora enfrenta o Ceará. Eu acho que o Ceará ele é favorito, né? Pra vencer essa partida. Então, vamos nessa, né, gente? 19ª rodada, né? Encerramento, entre aspas, do primeiro turno, porque não encerra mesmo, né? Porque o Amazonas tem jogo a menos, o CRB tem jogo a menos, Goiás, Operário tem jogo a menos, o Sport tem 2 jogos a menos, então o primeiro turno se encerra nessa rodada de maneira teórica, né? Porque na prática ainda terão jogos do primeiro turno a acontecer, mas é a última rodada do primeiro turno, e aí a gente já tem um retrato da temporada para poder falar sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Mas enfim, terça-feira a gente volta para repercutir os resultados dessa rodada.